Olá, meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que Deus resplandeça toda sorte de bênção sobre a tua vida sentimental, conjugal, material e financeira. Hoje mais uma série Curiosidade Bíblica que você precisa conhecer. Se inscreve no nosso canal, dá um likezinho, vai no sininho para toda vez que chegar vídeo novo, Deus te abençoar, porque você vai receber notificação, você vai receber e toda vez que chegar você vai ser abençoado e vai ser abençoada. Mais uma série Curiosidades Bíblicas que você precisa conhecer. A Bíblia é um conjunto de 66 livros e levou-se aproximadamente um período de 1.600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. A Bíblia é a palavra viva. Mateus, capítulo 4, verso 4. Neste artigo listamos 20 curiosidades que tornam a Bíblia tão interessante e essencial para a nossa vida. Primeiro, por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade de Líbano, chamada Bíbulos. Atual Jebel, a cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livro em grego. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johann Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas, dialeto, e estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da Vulgata da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblia. Esta organização é responsável pelas traduções no idioma locais e na distribuição dos exemplares. A Bíblia não era dividida em capítulo e versículo. Olha que curiosidade! O sistema de divisão dos textos em capítulo e versículo se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Sterneson organizou a Bíblia em versículo unificado, com sistema de capítulo. A primeira versão da Bíblia Vulgata, em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina. Iniciou-se com Diniz em 1279 a 1325. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, com alguns textos em aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia.
Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilo literário. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Na verdade, o livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 depois de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados segundo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra em Ester, capítulo 8, verso 9. Qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 13, e tem apenas 10 letras: não matarás. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, que possui 176 versículos. Qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor capítulo também encontra-se em Salmo. O Salmo 117 encontra com apenas 12 versículos. Qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Qual o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João é o menor livro da Bíblia, possui apenas 13 versículos. Livros com apenas um capítulo. Na Bíblia há alguns livros que têm apenas um capítulo. São eles Obadia, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Não temas. O termo não temas aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano e ainda uma sobra para o ano bissexto. A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. No Evangelho estão registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João, em João 20:30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagre e maravilha. Período interbíblico, 400 anos de silêncio. Período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levado para profetizar a chegada do Messias. Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. O Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2021. Curiosidade da Bíblia, curiosidade das Escrituras. Se você gostou das curiosidades de conhecer sobre a Bíblia, então você vai compartilhando esse vídeo, vai se inscrevendo no nosso canal, vai dando likezinho, que Deus irá abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré a tua vida, porque as curiosidades bíblicas estão aqui no nosso canal. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que Deus resplandeça toda sorte de bênção sobre a tua vida sentimental, conjugal, material e financeira. Hoje mais uma série Curiosidade Bíblica que você precisa conhecer. Se inscreve no nosso canal, dá um likezinho, vai no sininho para toda vez que chegar vídeo novo, Deus te abençoar, porque você vai receber notificação, você vai receber e toda vez que chegar você vai ser abençoado e vai ser abençoada. Mais uma série Curiosidades Bíblicas que você precisa conhecer. A Bíblia é um conjunto de 66 livros e levou-se aproximadamente um período de 1.600 anos até que todos os livros fossem escritos.
Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. A Bíblia é a palavra viva. Mateus capítulo 4, verso 4. Neste artigo listamos 20 curiosidades que tornam a Bíblia tão interessante e essencial para a nossa vida. Primeiro, por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade de Líbano, chamada Biblos. Atual Jebel, a cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livro em grego. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johann Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas, dialeto, e estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da Vulgata da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblia. Esta organização é responsável pelas traduções no idioma locais e na distribuição dos exemplares. A Bíblia não era dividida em capítulo e versículo. Olha que curiosidade! O sistema de divisão dos textos em capítulo e versículo se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stevenson organizou a Bíblia em versículo unificado, com sistema de capítulo. A primeira versão da Bíblia Vulgata, em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina. Iniciou-se com Diniz em 1279 a 1325. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, com alguns textos em aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilo literário. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Na verdade, o livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 depois de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, o livro estão organizados segundo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther, capítulo 8, verso 9. Qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 13, e tem apenas 10 letras.
não matarás. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, que possui 176 versículos. Qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor capítulo também encontra-se em Salmo. O Salmo 117 encontra com apenas 12 versículos. Qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Qual o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João é o menor livro da Bíblia, possui apenas 13 versículos. Livros com apenas um capítulo. Na Bíblia há alguns livros que têm apenas um capítulo, são eles Obadia, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Não temas, o termo não temas aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano e ainda uma sobra para o ano bissexto. A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. No Evangelho estão registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João, em João 20:30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagre e maravilha. Período interbíblico, 400 anos de silêncio. Período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levado para profetizar a chegada do Messias. Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. O Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2021. Curiosidade da Bíblia, curiosidade das Escrituras. Se você gostou das curiosidades de conhecer sobre a Bíblia, então você vai compartilhando esse vídeo, vai se inscrevendo no nosso canal, vai dando likezinho, que Deus irá abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré a tua vida, porque as curiosidades bíblicas estão aqui no nosso canal. Olá, meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que Deus resplandeça toda sorte de bênção sobre a tua vida sentimental, conjugal, material e financeira. Hoje mais uma série Curiosidade Bíblica que você precisa conhecer. Se inscreve no nosso canal, dá um likezinho, vai no sininho para toda vez que chegar vídeo novo, Deus te abençoar, porque você vai receber notificação, você vai receber e toda vez que chegar você vai ser abençoado e vai ser abençoada. Mais uma série Curiosidades Bíblicas que você precisa conhecer. A Bíblia é um conjunto de 66 livros e levou-se aproximadamente um período de 1.600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. A Bíblia é a palavra viva. Mateus, capítulo 4, verso 4. Neste artigo listamos 20 curiosidades que tornam a Bíblia tão interessante e essencial para a nossa vida. Primeiro, por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade de Líbano, chamada Bíbulos.
atual Jebel, a cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livro em grego. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johann Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As Escrituras Sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas, dialeto, e estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tenham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da Vulgata da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblia. Esta organização é responsável pelas traduções no idioma locais e na distribuição dos exemplares. A Bíblia não era dividida em capítulo e versículo. Olha que curiosidade! O sistema de divisão dos textos em capítulo e versículo se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Sterneson organizou a Bíblia em versículo unificado, com sistema de capítulo. A primeira versão da Bíblia Vulgata, em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina. Iniciou-se com Diniz em 1279 a 1325. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, com alguns textos em aramaico. O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilo literário. O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Na verdade, o livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 depois de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados segundo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Qual é o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther, capítulo 8, verso 9. Qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 13, e tem apenas 10 letras: não matarás. Qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, que possui 176 versículos. Qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor capítulo também encontra-se em Salmo. O Salmo 117 encontra com apenas 12 versículos. Qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Qual o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João é o menor livro da Bíblia, possui apenas 13 versículos. Livros com apenas um capítulo. Na Bíblia há alguns livros que têm apenas um capítulo, são eles Obadia, Filemon,
segundo a João, terceira a João e Judas. Não temas, o termo não temas aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano e ainda uma sobra para o ano bissexto. A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. No Evangelho estão registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João, em João 20:30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagre e maravilha. Período interbíblico, 400 anos de silêncio. Período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levado para profetizar a chegada do Messias. Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, celebrado no segundo domingo do mês de dezembro. O Dia da Bíblia entrou